Você já ouviu falar nos gigantes bíblicos? Os Nefilins, um nome que atravessou milênios envolto em mistério, medo e silêncio. Eles não aparecem muitas vezes na Bíblia, mas quando surgem, tudo muda. Civilizações antigas falam deles como deuses, heróis ou gigantes. A Escritura, porém, revela algo ainda mais perturbador. Os Nefilins nasceram de uniões reais, de casamentos entre os chamados filhos de Deus e as mulheres humanas. Não foi um encontro isolado, não foi um evento simbólico. Foi uma convivência, uma união estabelecida, aceita socialmente naquele mundo antigo. E é exatamente isso que torna essa história tão desconfortável até hoje. O livro de Gênesis descreve um período em que a humanidade crescia rapidamente sobre a terra. Nesse contexto, o texto afirma que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres, escolhendo entre todas. A expressão usada não indica violência momentânea, mas casamento. Trata-se da mesma linguagem utilizada em outras passagens bíblicas para descrever uniões conjugais. Isso significa que essas entidades não apenas se relacionaram com mulheres humanas, mas estabeleceram alianças duradouras, famílias, linhagens. Foi uma quebra profunda da ordem criada. Dessas uniões nasceram os Nefilins. O texto não os apresenta como simples filhos, mas como seres extraordinários, poderosos, conhecidos e temidos. Eram homens de renome, figuras centrais daquele mundo pré-diluviano. A palavra hebraica carrega a ideia de caídos, ou aqueles que fazem cair, sugerindo que sua influência não era neutra. Onde eles estavam, algo desmoronava. A sociedade era moldada por sua presença, por sua força, por seu domínio. Eles não viviam à margem, mas no topo da hierarquia social. Quando entendemos que houve casamento entre os filhos de Deus e mulheres humanas, a narrativa ganha um peso completamente diferente. Não se trata apenas de pecado individual, mas de uma corrupção estrutural da humanidade. A linhagem humana começou a ser misturada, alterada, distorcida. O texto bíblico afirma que a terra se encheu de violência e corrupção. Essa corrupção não é apenas moral, mas essencial. Algo na criação estava sendo desfigurado. A humanidade deixava de ser aquilo que Deus havia planejado. Esse detalhe explica por que o juízo divino veio de forma tão radical. O dilúvio não surge como uma reação exagerada, mas como uma intervenção extrema diante de uma ameaça extrema. A Bíblia afirma que Noé era íntegro em suas gerações. Essa expressão vai além de caráter moral. Ela aponta para a pureza de linhagem, integridade estrutural. No meio de um mundo onde alianças proibidas estavam sendo firmadas e gerações híbridas se multiplicavam, Noé representava a preservação do projeto original. Se os Nefilins fossem apenas homens fortes, nada disso faria sentido. A força humana nunca foi motivo para Deus destruir o mundo. Mas a quebra de fronteiras entre o céu e a terra, estabelecida por meio de casamentos, alianças e descendência, isso sim representava uma ameaça irreversível. O dilúvio surge então como um reinício, uma restauração forçada da humanidade. O mais inquietante é que a Bíblia deixa claro que esses casamentos aconteceram por um período considerável. Não foi algo pontual. Houve tempo para gerar filhos, para que esses filhos crescessem, se tornassem líderes, guerreiros, reis. Foi assim que nasceram os grandes heróis das narrativas antigas, figuras que aparecem nas lendas de várias culturas, como semideuses, gigantes ou governantes divinizados. A Bíblia não nega a existência dessas figuras, mas revela sua origem problemática. Séculos após o dilúvio, o nome Nefilins volta a aparecer. Quando os espias de Israel observam a terra de Canaã, eles relatam ter visto gigantes e afirmam que eram descendentes dos Nefilins. O medo toma conta do povo, não apenas por causa da estatura física, mas pela memória ancestral do que esses seres representavam. Mesmo depois do juízo, ecos daquele mundo antigo ainda pareciam sobreviver.
Povos conhecidos por sua estatura elevada e força em comum surgem repetidamente na narrativa bíblica, sempre associados ao terror. Essa recorrência levanta uma pergunta inevitável. Se os nefilins surgiam de casamentos proibidos antes do dilúvio, como algo semelhante poderia existir depois? A Bíblia não explica, e esse silêncio é proposital. Nem tudo foi revelado. O foco não está em satisfazer curiosidade, mas em deixar um alerta. Sempre que limites estabelecidos por Deus são ultrapassados, o resultado é destruição. Se esse tema está fazendo sentido para você, já deixa o like no vídeo agora, porque isso ajuda muito o canal a continuar produzindo conteúdos profundos sobre mistérios bíblicos e história antiga. Se inscreve também, porque nos próximos vídeos vamos explorar conexões ainda mais perturbadoras entre o mundo antigo e os textos sagrados. O casamento entre os filhos de Deus e mulheres humanas simboliza algo que se repete ao longo da história: a tentativa de alcançar poder, conhecimento e transcendência fora da vontade divina. Essas uniões não produziram redenção, produziram tirania. Os nefilins não são lembrados por sabedoria ou justiça, mas por violência e domínio. Onde eles governaram, a humanidade gemeu. Quando Jesus afirmou que os dias do fim seriam semelhantes aos dias de Noé, ele não falava apenas de pecado comum, falava de um mundo onde a ordem criada é desprezada, onde limites são cruzados e onde alianças perigosas são normalizadas. O casamento proibido do passado se torna um símbolo eterno de advertência. No fim, os nefilins não são apenas personagens antigos, eles são um lembrete do que acontece quando o sagrado é misturado de forma errada com o humano, quando aquilo que deveria permanecer separado é unido por ambição. A Bíblia não nos dá os detalhes, mas nos dá o suficiente para entender que certas portas, uma vez abertas, jamais deveriam ter sido tocadas. Agora eu quero saber sua opinião. Você acredita que os nefilins foram resultado literal desses casamentos entre seres celestiais e mulheres humanas? Ou acha que essa narrativa aponta para algo ainda mais profundo e simbólico? Deixa seu comentário aqui embaixo, compartilha esse vídeo com alguém que gosta de mistérios bíblicos e história antiga e ativa o sininho, porque no próximo conteúdo vamos revelar conexões ainda mais perturbadoras.